Olá, senhoras e senhores. Eu me chamo Giovanni Inhata, sou fisioterapeuta e a minha área de atuação é terapia manual, osteopatia e dor. Neste vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um quadro de uma paciente que é a realidade de muitas pessoas e pode servir de exemplo para você que sente sintomas parecidos e não obtém melhora na sua qualidade de vida, tá? Na sua dor. Antes de iniciar a discussão desse caso, eu convido você a se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com alguém que você acha que se identifica com o caso que será mostrado a seguir. Vamos lá? Essa paciente, ela tem um histórico bem longo, tá, de acontecimentos, desde a infância até a fase adulta, e isso é muito importante para nós profissionais, tá, sabermos de tudo isso. Por quê? Porque às vezes algo que aconteceu lá na infância repercute na tua vida adulta, tá? Uma entorse de tornozelo que não foi tratada, às vezes um traumatismo craniano que não foi tratado. Tudo isso daí pode ir se acumulando e pode estourar lá na fase adulta. Os sintomas, os sinais podem aparecer somente anos e anos depois. A queixa dela no momento foi de uma dor na região glútea, tá? Ela tinha começado a correr, correu 1, 2 semanas e o glúteo começou a doer. Mas olha só como que nós vamos conduzindo a consulta, como que nós vamos conduzindo a avaliação para conseguirmos tratar esse quadro de uma maneira efetiva. Sem as possíveis recorrências, tá? Que significa o quê? Quando você trata algo, isso volta. Trata, isso volta. Trata, isso volta. Então, presta atenção. Durante a avaliação, essa paciente, ela comentou que ela vinha sentindo dores há muito tempo em diversas regiões do corpo. Isso há mais de anos. Então, nesse momento, a gente já começa a pensar em uma possível dor crônica. O que é uma dor crônica? É uma dor que persiste há mais de 3 meses. E quando nós começamos a pensar numa dor crônica, tá? Em uma dor que ela já existe há muito tempo, nós começamos a desconfiar de uma coisa muito importante, que é a sensibilização central. O que cargas d'água significa isso? Aqui nós caímos na percepção da dor. Como que o teu corpo percebe a dor? Você já parou para pensar nisso? Será que a dor é um estímulo externo? Será que a dor é algo que o nosso cérebro interpreta? Vamos pensar da seguinte forma. Tem pessoas que às vezes se lesionam e não sentem dor. Então com isso a gente já para pensar, opa, peraí, talvez a dor não seja só um estímulo externo, correto? Da mesma forma que tem pessoas que não sentem nenhum estímulo externo e sentem dor. Você provavelmente já tenha passado por um quadro disso, um quadro de luto, quando nós perdemos uma pessoa que amamos muito. Isso dói, não dói? Pois é o nosso cérebro percebendo aquele acontecimento, como uma dor para a gente. E realmente nós não tivemos nenhum estímulo externo, nada encostou no nosso corpo, mas nós sentimos dor. No quadro da sensibilização central, o que acontece? Pelo tanto de tempo que essa pessoa vem sentindo dor, essas regiões do cérebro que interpretam a dor, que percebem se aquilo ali é dor ou não, elas acabam ficando mais sensíveis. Com isso, essas áreas do cérebro começam a entender que estímulos normais são dor, quando na verdade não são dor. Entendem? Então, nesses casos da sensibilização central, o que precisa ser tratado? Para onde nós precisamos direcionar a nossa atenção? Para as áreas que interpretam a dor no cérebro. Isso é muito importante mesmo. E aí, como que nós percebemos se realmente existe um quadro de sensibilização central ou não? Quando nós vamos para os hábitos de vida dessa pessoa. E aí, durante a avaliação, nós vemos que a atividade física ela não está constante. Nós vemos que o estresse está elevado. Nós vemos que o sono está ruim. Nós vemos que a alimentação não é das melhores. Tudo isso, tá? Quando está desregulado, tá? Quando não está ali de uma forma bem equilibrada, de uma forma constante, ou quando não existe na nossa rotina, tudo isso ajuda a sensibilizar mais ainda ou impedir que essas áreas do cérebro que percebem a dor
não desensibilizem. E aí nós caímos numa condição muito delicada com o quadro de dor da paciente, porque além da atuação do terapeuta, nós precisaremos muito da contribuição da paciente com essas mudanças de hábitos diários. E aqui agora eu vou falar para vocês sobre mais uma coisa. Percebam que eu nem estou falando aqui para vocês da dor glútea dela. Por quê? Porque durante ali a avaliação, a gente vê que a dor glútea não é o problema, tá? Não é mesmo, aquilo dali é só consequência. Aquilo dali é algo que o corpo tá falando só como um sintoma, tá? Mas enfim, a origem daquela dor, ela tá muito distante daquela região. E aí dentro da clínica existe uma avaliação que me mostra como está o estresse dessa pessoa. Como que eu consigo ver isso, tá? Avaliando o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Esses dois sistemas, eles não dependem do nosso cérebro para agir e eles são muito importantes na nossa qualidade de vida. Por quê? Porque o sistema nervoso simpático, digamos que ele seja mais estressor, ele é o sistema responsável pela luta ou fuga, tá? Então é ele ali que vai fazer vasoconstrição, é ele que vai elevar o nosso batimento cardíaco, é ele que vai fazer o fechamento dos esfíncteres viscerais, tá? Por quê? Porque quando a gente está aqui, na luta ou fuga, tudo tem que fechar nas nossas vísceras, né? Nós temos que dar ali atenção somente aos músculos e corre. E o parasimpático, em contrapartida, ele é o responsável por fazer a nossa regeneração, tá? Então ele faz toda a parte da motilidade intestinal, estomacal, ele abaixa os nossos batimentos cardíacos, é ele que faz o controle da nossa respiração. Então esses dois sistemas, eles precisam estar bem equilibrados e atuando de uma forma eficiente, tanto um quanto o outro. E é aqui que eu quero comentar com vocês sobre a avaliação do sistema nervoso autônomo dessa paciente que eu estou comentando. Preste atenção nessa telinha que está aparecendo aqui. Esses números aqui me mostram como está atuando o sistema nervoso simpático e parasimpático dessa paciente. Então vamos lá, tá? De uma maneira bem rápida eu vou explicar para vocês como interpretar um pouquinho isso daqui e como eu posso tirar alguma conclusão clínica com esses números aqui que saiu no exame. Começando ali pelos números na parte de cima, tá? RMSSD. O que isso daí significa? Vocês estão vendo ali que está 18,54 milissegundos? Então, pois é, como eu falei anteriormente, o sistema nervoso simpático, ele eleva o batimento cardíaco da pessoa. O sistema nervoso parasimpático, ele diminui o batimento cardíaco. Quando que eles atuam? A todo momento, a todo batimento cardíaco, tá? Então ali, tem o batimento. Ele está subindo e abaixando a todo momento, tá? Todo momento mesmo, 24 horas por dia. E aí, quando o batimento cardíaco aumenta por conta do sistema nervoso simpático, o sistema nervoso parasimpático entra em ação e tem que fazer a redução desse batimento. Uma redução eficiente de um batimento para o outro é de 50 milissegundos. Aqui, quando nós vemos que o da paciente está em 18 milissegundos, isso daqui é uma média, tá, do teste que foi feito, nós vemos que o parasimpático já não está tão eficiente como deveria. Um outro dado que nos mostra a eficiência desse sistema é esse aqui, PNN50. Ali nós conseguimos ver que está em 1%. O valor referência para esse número seria de 20% aproximadamente, 25%. O que significa esse número? Esse número nos mostra a porcentagem das vezes que o parasimpático entrou na jogada e conseguiu fazer uma redução acima de 50 milissegundos. E todas as vezes que o parasimpático entrou para reduzir o batimento cardíaco dessa paciente, apenas 1% das vezes ele conseguiu fazer uma redução maior de 50 milissegundos. Então aqui também nos mostra que a eficiência do parasimpático não está legal. Não está legal mesmo. E isso interfere no quê? Isso interfere no fato dessa pessoa não estar conseguindo ter uma atividade visceral boa, às vezes estar com constipação intestinal. Isso pode estar influenciando na qualidade regenerativa do sono dessa pessoa. Então ela dorme cansada e acorda cansada. Por quê? Porque durante a noite não teve uma reparação, não teve uma regeneração por conta de um sistema nervoso parasimpático que não está atuando de uma maneira eficiente. E isso aqui, pessoal, isso pode influenciar em várias outras coisas, tá? Questão musculares, questão de tendão, tá?
Nossa, várias coisas. Continuando aqui, tá, com a avaliação, eu quero chamar a atenção agora para o quadrinho de baixo, para a parte de baixo ali da avaliação, que diz respeito sobre a atuação, o nível de atuação, tanto do sistema nervoso simpático quanto do sistema nervoso parasimpático. Então vamos ali, ó, no total power, tá? Aquilo dali é um valor referência para gente e ele tem que estar em aproximadamente 3.000. O que significa esse total power? O total power, ele é a soma do LF power, que é a atividade do sistema nervoso simpático, com o HF power, que é a atividade do sistema nervoso parasimpático. Só que perceba uma coisa, os dois têm que estar equilibrados. Então, um total power de 3.000 eficiente é quando o simpático, ou LF power, está em 1.500 e o parasimpático, ou o HF power, também está em 1.500. Aí nós temos um total power legal. Porque se nós tivermos um simpático nos mostrando ali 2.500, o LF power, e um parasimpático nos mostrando 500, como o total power é a soma, ele também vai dar 3.000. Só que daí esse número estará nos mostrando que os sistemas estão bons? Não, porque a atividade simpática estará 4, 5 vezes maior do que a atividade parasimpática, e isso não é interessante para a gente. Esses dois sistemas precisam estar equilibrados. Então presta atenção, no caso dessa paciente, a atividade simpática dela estava em 240, baixíssima, né? Em comparação com o valor referência de 1.500, né? A gente consegue perceber que está várias vezes mais baixo. E o HF Power, então, nem se fala, que é a atividade parasimpática dessa paciente. O HF Power nos mostra que essa atividade está em 100. Tudo isso, pessoal, me mostra o quê? Que essa paciente, ela está com um esgotamento muito grande mesmo. Essa paciente não tem um sistema de luta ou fuga eficiente. Essa paciente não tem um sistema de regeneração eficiente. E aí eu falo para vocês, o problema dessa paciente está na dor glútea que ela está sentindo hoje, né? Depois de anos sentindo diversas outras dores? É claro que não. Então não adianta eu tratar somente a musculatura glútea dessa paciente e mandar ela para casa, continuar a vida dela normal, sendo que tudo isso aqui está alterado. Não tem como. Daqui a 2, 3 semanas, um mês, essa pessoa vai sentir dor de volta em outro lugar e esse ciclo vai continuar e cada vez mais essa pessoa vai se esgotando. Então, por causa disso aqui, é muito importante o que nós chamamos do tratamento hands-off. O que significa isso? Quando o terapeuta faz um tratamento no consultório dele, no meu caso ali, com a osteopatia, quando eu estou lá trabalhando, fazendo ali uma manipulação, fazendo uma mobilização, enfim, uma liberação, alguma coisa ali. Quando eu estou trabalhando, quando eu estou encostando no paciente, isso se chama tratamento hands-on. Eu estou ali presente, eu estou tratando, eu estou junto. Agora, quando eu dou as orientações para o paciente, ó, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa começar a praticar tal atividade, fazer isso, aquilo tal, e o paciente sai do meu consultório, essa parte do tratamento é o tratamento hands-off, diz respeito aos hábitos de vida diários da pessoa. Eu tenho certeza que qualquer profissional de saúde vai concordar disso comigo. O hands-off, ele, na maioria das vezes, é muito mais importante do que o hands-on. Nós, terapeutas, conseguimos direcionar, conseguimos ajudar, conseguimos auxiliar no tratamento da pessoa. Mas em muitos casos, na maioria dos casos, o verdadeiro tratamento acontece por conta da pessoa, pelo que ela faz no hands-off, pelos hábitos de vida que essa pessoa tem. Então essa paciente que eu estou discutindo com vocês, ela precisa de um hands-off muito bom para melhorar esses sistemas dela. O hands-on, um atendimento com osteopatia, pode ajudar isso? É claro que pode, tá? Nós conseguimos trabalhar o sistema nervoso autônomo também da pessoa. Porém, é como eu falei, é algo auxiliar. Nós trabalhamos, nós estimulamos algumas áreas do sistema nervoso simpático, do sistema nervoso parasimpático, nós conseguimos elevar aqueles números. Então a pessoa já vai para casa se sentindo um pouco melhor, pode se sentir um pouco mais motivada, tudo, mas ela precisa dar o início a uma mudança de hábitos, tá? No caso dessa paciente aqui, isso daí é essencial para ela. Isso também pode ser o seu quadro.
Tá? Isso pode ser o quadro de alguma pessoa que você conhece e que às vezes não melhora porque está buscando 100% do resultado em um terapeuta, em uma sessão, em um atendimento. E não é bem por aí que acontece. Então, finalizando, tá? Essa é a linha de atendimento que eu tenho com uma pessoa, tá? Quando eu estou atendendo ela. Eu sempre procuro ver as pessoas de um modo global, né, de modo geral. É óbvio que às vezes o problema estará somente na região que ela sente dor. Isso daí pode acontecer, né? Acontece muito também. A pessoa realmente chega lá, tem uma dor aqui na panturrilha e você avalia todo o restante, está tudo ok, e realmente a dor é só naquela panturrilha. Você trata a panturrilha, a pessoa melhora, né? Existem diversos casos. E é por causa disso, semanalmente, eu trarei uma discussão de caso aqui no meu YouTube para, enfim, conseguir mostrar para vocês, né, como ocorre esse pensamento e, de alguma forma, estar ajudando caso alguém se identifique com algum caso. Então, por isso, eu convido a você a ativar o sininho aqui embaixo, tá, para receber as notificações de novos vídeos e a me seguir lá no meu Instagram, né, @giovanni.inhata, que lá também eu posto muito conteúdo em relação à dor, ao corpo humano, um pouco de lifestyle, né, que engloba também tudo isso. E juntos nós vamos aos poucos mudando o conhecimento das pessoas em relação ao corpo humano e à dor. Valeu!